Livres da prisão. Você é livre? Você é escravo? Ou você é liberto? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho sobre esse assunto, queridos. No livro de Salmo, capítulo 70, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Agrada-te, ó Senhor, agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Por quê? Versículo 5. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Numa certa ocasião nós estávamos pregando numa cadeia pública. Ali tinha pessoa condenada a 10 anos, 15 anos, até mais. Quando nós falamos sobre a libertação da pessoa de Cristo, Deus começa a libertar o homem, não exatamente aquilo que eles fazem, não é aquilo que a pessoa faz, e sim as cadeias interiores que podemos ter. Nós falamos de Jesus Cristo, que é o libertador, que nos liberta daquilo que somos, e não necessariamente daquilo que fazemos. Ele começa naquilo que somos. No final, um dos chefes daquele local, daquela cadeia, preso, ele estava com lágrimas e ele dizendo: o senhor é um pregador que faz até ladrão chorar. Eu disse: viu, não foi eu que te fiz chorar. Foi o amor de Deus, a graça de Deus manifestado na pessoa do Filho. Porque Jesus Cristo é a manifestação graciosa de um Deus amoroso, que vem ao encontro daquele que está perdido, como eu e como você. É assim que eu disse para aquele homem. Agora, se nós não formos libertos do pecado, não haverá libertação nenhuma em nossas vidas. Podemos até deixar de cometer alguns pecados, e esses pecados podem até estar nos prejudicando em alguma coisa, alguma área, algum relacionamento. Mas enquanto o Senhor não nos libertar daquilo que somos, do pecado, que nascemos com ele, nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Do pecado nós não vamos ser libertos de nada. A palavra do Senhor diz, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha,
e agora está sentado à direita do trono de Deus. Quem pode nos libertar? Ainda, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, a palavra do Senhor diz, falando a respeito dele, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Senhor Jesus Cristo veio para isso. E ainda em Salmo 40, versículo 17, diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Nós temos um libertador. Agora eu quero fazer algumas perguntas. Você acredita que uma pessoa que tem medo do futuro é livre? Você acredita que uma pessoa que tem pavor da morte é uma pessoa livre? Tem medo da morte é uma pessoa livre? Uma pessoa que tem ódio do seu passado, tem ódio daquilo que foi, e aquilo fica remoendo, é uma pessoa livre? Uma pessoa que tem ressentimento é uma pessoa livre? Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa livre? Uma pessoa ciumenta é uma pessoa livre? Uma pessoa que olha para outra e debocha, desdenha, ridiculariza, é uma pessoa livre? Uma pessoa que vive desfazendo de outra pessoa é uma pessoa livre? Uma pessoa que tem vergonha da roupa que veste, por não poder andar com roupa de grife, essa pessoa é uma pessoa livre? Uma pessoa que tem ciúme, uma pessoa que tem inveja de outra pessoa, será que é uma pessoa livre? Uma pessoa legalista, tudo para ele é pecado, será que é uma pessoa livre? Uma pessoa que é governada pelo dinheiro, será que é uma pessoa livre? Será que é uma pessoa que vive irritada, amargurada, ressentida porque perdeu bens materiais e tira o sono? Será que é uma pessoa livre? Uma pessoa que deseja o mal para outra, mesmo que a outra pessoa o prejudicou. E agora eu tenho direito de desejar derrota, fracasso, humilhação para outra. Será que eu sou essa pessoa, uma pessoa livre? Uma pessoa governada pelos bens, por coisas, será que é uma pessoa livre? Mas em João 8,36, a palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. E em João 8,34 diz: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Aquele que ainda não experimentou a sua morte no corpo de Cristo para o pecado, conforme Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se alguém não experimentar morte para o pecado, no corpo de Cristo na cruz, porque o Senhor Jesus nos atraiu no seu corpo na cruz, nos crucificou, nos uniu, Deus, o Pai, nos uniu em Cristo na cruz para que aquela morte de Cristo fosse a nossa morte para o pecado, a nossa morte para a nossa natureza escrava, corrupta, enganosa, chamada pecado. Se alguém não for liberto do pecado, no corpo de Cristo da cruz, ela continua escrava, dominada, não é livre. Uma pessoa que odeia, ela é escrava ou é livre? Mas se o Filho vos libertar, ele nos libertou quando ele nos atraiu no seu corpo na cruz. Ele nos libertou de nós mesmos, para que pudéssemos ganhar uma vida livre da ressurreição. Tudo isso de graça. Quando fomos ressuscitados com Cristo, ganhamos uma vida, a vida livre. A vida que tem paz, porque ela se torna a nossa paz, porque já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa alegria, Cristo é vida para amarmos quem nos prejudica. Cristo é vida para nos dar mais prazer nele e nas coisas dele do que nas coisas deste mundo. Ele substitui o ódio que tínhamos pelo amor de Deus, porque Romanos 5,5 diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em Romanos 6,18 ele diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Em Romanos 6,22 ele diz: e libertados do pecado, fostes transformados em servos de Deus. Tendes agora fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Jesus Cristo é nosso libertador. Libertador da natureza de Adão e colocou dentro de nós a natureza de Cristo. Nos substituiu. Ali na cruz ele nos atraiu como esse homem portador do ódio, do amor ao dinheiro, de ressentimento, de angústia, de misérias, escravo, dominado pelo pecado. Esse homem, Cristo atraiu no seu corpo na cruz e o libertou e fez com que esse homem ressuscitasse juntamente com ele, ganhando a vida de Deus, vida de Senhor Jesus Cristo, uma vida livre para amar quem te prejudicou, amar quem vos odeia, usar de graça em favor daquele desgraçado. Como você também foi um desgraçado e foi alcançado pela graça. E agora vê quanto ainda, se depender de você mesmo, você precisa continuar sendo liberto por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Louvado seja o Senhor.